Você valida os seus sentimentos, suas sensações, emoções e necessidades fisiológicas? Você está realmente habitando esse corpo? O que te ajuda a manter presente? Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. Nesse episódio, vamos conversar sobre reconstruir essa intimidade com o corpo e sobre como escutar o próprio corpo é um gesto de autonomia, de cuidado e de reconexão com o que é vivo em nós. E para falar sobre esse tema, eu tenho uma convidada muito especial, que é uma amiga de longa data, a Luísa, que além de ser uma das minhas melhores amigas da vida e me acompanhou em toda essa trajetória de vida mesmo, ela é uma psicóloga, pós-graduada em psicanálise e traz muitos estudos sobre sexualidade e trauma atualmente, né, Lu? Sim. E o maior símbolo de tudo que a gente vai falar hoje é que quando eu estava apresentando a convidada de hoje, eu comecei a chorar. E eu tô emocionada porque a convidada de hoje, além de ser uma psicóloga que eu super confio e que eu admiro muito o trabalho, é uma das minhas melhores amigas de infância. Então tá tendo um significado muito grande ter aquilo. Obrigada por me acompanhar por tantos anos e por estar aqui hoje. Tá sendo muito especial mesmo. E, Lu, queria te pedir para você se apresentar para as pessoas que estão escutando a gente. Enfim, contar um pouquinho da sua trajetória também. Tá bom. Queria te agradecer muito. Para mim é uma grande honra estar aqui. Eu também tô emocionada. E eu acho que é justamente sobre isso o nosso papo hoje. Sobre honrar o que a gente sente e poder habitar mesmo todas essas sensações. Essa oportunidade que o corpo nos dá de sentir coisas e poder olhar para elas. E quão bizarro, né, Lu? Porque eu tava falando sobre isso e ao mesmo tempo eu não queria deixar o episódio começar comigo chorando, porque é como se não pudesse chorar, né, no nosso mundo. Você tem que estar num lugar de profissional, perfeita, e não é. Eu acho que é um lugar de se humanizar mesmo. Somos seres humanos que se emocionam e a gente está justamente trabalhando com saúde, né, Rê? Eu acho que é justamente isso, normalizar o que passa por nós. Isso é realmente um grande ato de saúde. Bom, obrigada por estar aqui. Eu também estou bastante emocionada, tenho certeza que vai ser uma conversa muito linda e profunda. Eu sou Luísa, sou psicóloga clínica, como a Rê falou, eu tenho estudos com psicanálise, com traumatologia, sexualidade e estudo com emoções, na verdade. É isso que eu tenho feito e a gente está aqui para conversar muito sobre como isso chega no corpo, como escutar e esse reconhecimento mesmo de que é uma construção e que talvez habitar o corpo seja a nossa maior tarefa ao longo da vida toda. É algo que é construído, assim, quando a gente nasce, a gente não está completamente constituído e não compreende o nosso corpo como um corpo. Tem o outro que nos traz isso, né? Tem o pai, ou a mãe, ou outros cuidadores primários que vão emprestando a voz, a palavra, o toque, e criando esse contorno no nosso corpo. Isso é um processo que dura e que vai se reformulando ao longo da vida toda, né? Assim, então, tem toda uma construção na infância que depois chega na adolescência e é quebrada. Tem outros paradigmas e coisas paradoxais que acontecem com a gente, que a gente se vê de outra maneira. E isso continua acontecendo pro resto da vida, né? E, enfim, acho que eu queria te escutar um pouco sobre isso, Rê, porque você trabalha muito com o corpo e com essas mudanças corporais também. Sei que você atende adolescentes. Agora eu fiquei até curiosa pra gente conversar sobre esse momento, assim, que é também, assim, que é se reconectar com o corpo que você está reaprendendo a estar, com muitas mudanças. E, bom, isso pro resto da vida, né? Mas... E eu acho que esse ponto, né, Lu, que o corpo ele vai mudando e que
a gente é meio ensinado na nossa sociedade que o corpo não pode mudar, o corpo não pode envelhecer, que essas formas têm que ser... O formato do corpo vira uma imagem, vira algo... Eu vejo muito na minha clínica, que é como se às vezes a pessoa chega na nutrição meio como porta de entrada, com sofrimentos muito mais intensos e profundos, e que às vezes, ai não, eu emagrecendo ou ganhando massa muscular, o corpo ficando nessa imagem, meio vai diminuir esse sofrimento, assim, sabe? E que é isso, ao longo da vida, tudo isso de criança e depois nessa fase adolescência, que o corpo da mulher principalmente vai se quer dizer, do homem também, mas... De outras formas. De outras formas, justo. E aqui a gente tá falando mais de mulheres. Sim, justo. Mas pensando na mulher, então, né, toda essa parte sexual mesmo, né, de tendo mais peito, mais bunda, e como até a menstruação, como tudo isso vai trazendo um desenvolvimento, mas que também vem com muita carga e responsabilidade, medos e inseguranças e o que isso significa. Com certeza, Rê. Eu acho que tem muitas dúvidas. E são questionamentos, é um processo de investigação mesmo, né? E eu acho que tem alguns momentos da vida que, de fato, as mudanças são realmente muito bruscas. Sim. E eu considero que é um momento de que se antes a gente também aprendia com o outro, também mas tem uma quebra com os pais, né, em algum momento. Sim. E aí, com quem você se espelha são os seus iguais. Então, são outros amigos ou amigas, pessoas um pouquinho mais velhas. E o que acontece é que muitas vezes entra num processo de muita performance e de competição, de um monte de coisa aí, né? Que nem sempre... Isso faz parte. Tipo, mas como é que a gente pode apoiar jovens e adolescentes a olhar para isso de uma forma mais segura possível? Ou seja, como estar seguro no próprio corpo. Como conseguir resgatar essa confiança no próprio corpo, de que você tem autonomia para decidir o que você quer fazer, como fazer, de que o seu corpo é seu. E eu acho que esse ponto, né, Lu, quando a menina, vamos focar em mulher, mas tá nesse momento, rompendo o laço com esses pais, criando esses limites, entendendo quem é ela, que ela não é os pais, todo esse momento intenso que é crescer, né, e difícil. E aí ela tá no ambiente que esse corpo tá mudando e que vem mais pressões e que a gente vive nesse mundo com pressões estéticas, e aí vem as comparações. E aí vem a valorização do corpo, ou o corpo magro, ou o corpo com mais curvas. E aí, claro, tudo isso que você falou da competição e aí eu acho que esse que é o ponto. Quando a menina, nesse momento, vai numa profissional e que fala... E aí ela tá com essa dor, que ela não sabe muito bem o que é, e fala, não, se eu emagrecer... meio achando que é uma dor meio do formato do corpo, por exemplo. E aí, muitas vezes, se às vezes, inserido para ela uma dieta, de a partir de agora você tem que fazer isso, você tem que comer isso, esse é o certo, vai só afastando ela, que o formato do corpo dela é errado, a fome dela é errada, porque ela tem que seguir o que a profissional falou que é o certo. Então, que a gente começa enfim, que eu acho que é muito o momento que a maior parte das meninas vai desenvolvendo transtornos alimentares, ou comer transtornados, ou sofrimentos com o corpo, que começa, claro, tem outros casos, mas que a maior parte começa um pouco nessa idade, assim, né? Nossa, total, Rê. E eu acho que existe algo muito de, tipo, tentar resolver. Então, eu tô com essa questão, então talvez muitos profissionais o que eles vão fazer, então tá bom, essa dieta faz isso, vai resolver. Isso não vai resolver. Não. Porque, na verdade, a questão, ela tá só nos dando pistas sobre algo mais profundo que precisa ser, tipo, trabalhado, olhado, aprofundado. E às vezes realmente é uma grande oportunidade para olhar para muitas questões, assim, de autoestima, de como é a sua relação, enfim, com os seus pais, com a sua mãe. Como é a sua relação com a escola, como era quando você era pequena, e como,
que acontecia no seu corpo? Exato. Assim, porque isso marca. Exato. O corpo traz marcas, né? E que é isso, né, Lu? Quando é um bebê, o bebê tá com fome, ele chora. Sim. E você dá o peito, o leite pro bebê, quando ele tá satisfeito, ele para de mamar. Ele tá totalmente conectado com esse corpo. E que aí, ao longo da vida, principalmente meninas que fazem muita dieta, ou então, não uma dieta do papel em si, mas que começa a receber muitas regras do que pode comer, o que não pode. Pra pertencer, né? Exato, e aí pertence ao grupo. Ah, não, se estão fazendo, sei lá, desafio de sei lá quantos dias pra ter o corpo desse jeito. Sim. Você começa a fazer parte do grupo também, né? Sim. Então Mas é o que você estava falando também, e o que eu trago também, que a minha clínica é muito uma porta de entrada para sofrimentos muito mais profundos e que a maior parte da nutrição tradicional é meio problema-solução. Então, é o problema com o corpo, então vai emagrecer, quer ganhar massa muscular. E na verdade não, a gente tem que ir cavocando e fazer esse trabalho em conjunto com psicólogas, em alguns casos psiquiatras também, para ir tendo essa rede para pessoas questionar de, será que é isso? É só mudar o corpo que resolveria tudo mesmo, assim, né? Faz sentido isso? Faz muito. E eu acho que, de fato, a resposta é não. Exato. Não. E eu tenho muitas pacientes que às vezes chegam e falam, não, é porque eu tô muito insatisfeita com o meu corpo e vem uma dor muito grande por conta dessa questão corporal. E aí fala, não, mas a minha época que o corpo estava mais bonito era com tantos anos. E aí eu pergunto, tá, mas naquela fase, você estava gostando do seu corpo? Você estava satisfeita? Sim. E a resposta é não. Porque nunca tá tudo bem, né? Nunca tá tudo bem. E no fundo, o que a dor precisa? A dor, não existe isso de resolver. A dor precisa ser escutada e ser acompanhada. Quando a gente escuta alguma dor, algum trauma, ou qualquer sensação, na verdade, inclusive a alegria, ou a tristeza, ou o medo, o que acontece? Ela se movimenta. Porque ela recebeu a atenção, ela tá sendo nomeada, ela tá sendo acompanhada. Não necessariamente você precisa querer já resolver tudo. E, enfim, aí as nossas emoções de fato entram em movimento. Então, às vezes, o que era uma tristeza, até uma depressão e tal, acaba se movimentando para outra coisa. E pode virar outras emoções. Lu, muito interessante tudo isso que você tá falando, né? Porque é isso, é meio um lugar de... Eu falo muito isso nas minhas consultas, é um espaço pra gente falar de corpo e comida e trazer esse sofrimento. E que não, eu não vou solucionar nenhum problema e que é isso, só da gente estar compartilhando, estar conversando. E como lidar com essa vozinha do transtorno alimentar que eu chamo que é o anjinho e o diabinho, pra isso não dominar a sua vida. Ou então isso, você vai ser satisfeita com o seu corpo, amar o seu corpo todos os dias. Não, insatisfação corporal existe, não é todo dia que você vai estar com uma autoestima, né? Definitivamente não. Claro que não, né? Todos somos humanos, justamente. E aí esse ponto, né, Lu, de como lidar com essa insegurança, insatisfação corporal ou com esses sentimentos ruins, dores, tristeza... que é difícil, mas isso não dominando a sua vida e te paralisando para você, por exemplo, não sair de casa de regata ou ir numa praia e não conseguir mergulhar no mar, sabe? Ou então, enfim, não trabalhar porque você tem insegurança com o formato do seu corpo e acha que você só vai ser valorizado depois de emagrecer. E faz sentido? Faz. E eu acho que a resposta pra isso é não colocar debaixo do tapete. Assim, concordo. Porque quando a gente não olha pras coisas, elas ficam reprimidas e aparecem de uma outra maneira, que às vezes a gente nem entende porque alguma coisa tá acontecendo, mas é porque talvez tenha coisa pra olhar antes. Sim. E como é importante, né, Lu, esse trabalho da terapia junto e de estar olhando pra todas essas outras coisas. Total. E eu acho que tem alguma coisa assim que... Não é só sobre o que a gente passa, não é só sobre a nossa vida, assim. Tem coisas que são para além, são sistêmicas, inclusive hereditárias. Então, não sei, assim, quem tá escutando, se já se perguntou como que era a relação da sua mãe com comida ou com o corpo quando era adolescente? E da sua avó? E da sua bisavó? Porque às vezes são padrões que não é só seu, não é uma dor que é só sua, é uma dor que é coletiva e que, enfim, que não é uma questão social. E que isso precisa ser tratado como uma questão social. Porque, enfim, é uma repetição que acontece, e muito. E quando a gente enxerga dessa maneira,
eu acho que fica um pouco mais fácil, mesmo assim, de entender de que não é sua culpa. Nada é sua culpa. Não. São questões que são mundanas do mundo. Sim. E como seres humanos, estamos passíveis a vivê-las. E eu acho que isso é uma oportunidade mesmo, assim. É quase como... Bom, eu, como um ser, como essa pessoinha, estou vivendo uma coisa que é muito humana. E como é que eu posso fazer isso? Como eu posso atravessar essa jornada? E Lu, e é isso, né? Quando a gente fala de transtorno alimentar, tudo é muita essa relação com família, com mãe. Muito. Toda essa relação, né? Tanto de comportamento que a gente aprende em casa, do que tem acesso em casa de alimento ou não, de como é aprendido desde criança onde a comida tá na sua vida ou não. E o que tá disponível, né? O que tá disponível, exato, e como... falas também, né, sobre esse corpo que está se desenvolvendo ou não, dessa comida que tá comendo ou não. As roupas que você usa. Exato. A forma que você... Porque corpo é tudo. A gente é o corpo. Exato. Então, sim, assim, sim. é o cabelo que você cortou e que a sua mãe não queria. Sim. Acho que são muitas várias coisas. Camadas. E eu acho que esse ponto, né, Lu, tem várias pacientes que às vezes trazem falas das mães, ou então de avós, que vai na casa da avó, e aí faz algum comentário do corpo, ou então sempre fala quando emagreceu, quando engordou, ou então não deixa comer, ou então deixa comer, e aí precisa comer escondido. Enfim, várias coisas que eu vejo que na minha clínica as pacientes sentem muita raiva desses familiares também. E que é isso, a raiva é um sentimento que a gente precisa acolher, entender, mas eu acho que a partir do momento que você começa a humanizar essa mãe, essa avó, e que, né, talvez tenha vindo dessa bisavó, e que elas também estão sofrendo, porque elas enxergam, também tem essa também pressão, receberam, né? essa referência. Exato, receberam essa referência, e também essa questão que você falou, né, global, meio social, do todo, assim. Sim, super. E eu acho que, além disso... tem dinâmicas familiares mais profundas ainda. Então, por exemplo, puxa, talvez a sua mãe esteja falando muito sobre o que você está comendo. Que mais? Assim, porque pode ser que tenha algo que é não só sobre o que você está comendo, mas sobre outras coisas. Sobre como que é você dar limite, num geral, na sua vida. E quais são os seus espaços pessoais e até onde que as outras pessoas podem entrar ou não. E o quanto que você também vai escutar coisas que vêm de pessoas mais velhas que você, que podem te orientar em também muitos temas. E que é importante poder escutar as pessoas mais velhas, mas ter essa seleção do que é meu e o que é do outro. E eu acho que esse é um ponto, quando a gente fala de comida, acho que 2 temas que a gente vai ser bem importante, Lu, que eu acho que você vai poder contribuir muito com tudo, tanto essa parte de limites e tanto essa parte de prazer, que são temas muito presentes no meu consultório e que muitas vezes na nutrição tradicional não se fala sobre isso. Mas até quando a gente fala de saciedade, é muito uma questão de limite do corpo, assim, né? Não tanto nas relações, mas limite do seu corpo, do tanto de comida que você tá bem. E que é isso, o prazer não vai aumentar de você comer mais. Não, você tem que entender esse seu limite, Com certeza. Né? O que eu tenho visto, assim, muito profundamente no meu estudo com sexualidade é sobre o tempo das coisas. E eu acho que o tempo das coisas e quão devagar a gente faz é o que faz a gente ter a capacidade de poder perceber o que a gente quer e o que a gente não quer. É quase como se alguém chega e vai tocar em você muito rápido, nem deu tempo de você pensar se você queria isso ou não, e enfim, não deu tempo de você pensar se você queria, muito menos de comunicar. E quando alguém chega bem pertinho e vai esticando a mão, o seu sistema nervoso tem o tempo de pensar, tipo, puxa, essa pessoa tá chegando perto de mim, eu quero isso, eu não quero, eu posso me afastar, posso agradecer, eu posso, não, eu quero sim encostar. Aí a gente encosta de um lugar consciente, e não do tipo, puxa, a pessoa foi lá, me encostou muito rápido, e aí depois eu fiquei com uma sensação de que eu não queria ser tocada, de que foi muito pra mim, de que eu me senti invadida e tudo mais. E aí eu acho que com a comida é a mesma coisa. Se a gente simplesmente faz um prato e come muito rápido, sem pensar no que a gente tá fazendo, sem pensar como que você quer montar esse prato, sem antes de, sei lá, pedir uma comida ou cozinhar, refletir um pouco. Puxa, o que é que meu corpo tá precisando hoje? O que eu tô com vontade? Lu, sensacional isso que você tá falando, e eu fui pensando exatamente nisso da comida enquanto você falava.
Porque hoje em dia as pessoas foram perdendo essa autonomia. E é isso, o papelzinho, o que é o certo de comer, então eu tenho que comer exatamente isso. E a pessoa não tem a escolha do sim ou do não. Eu quero ou eu não quero? Não, tem que sempre querer. Ou então, não pode querer nunca. Não, vamos escolher. Você tá ou não tá com vontade? Hoje, agora, no presente, né? E não significa isso em todas as... Não, é só no agora. Então, de estar presente, com essa calma que você trouxe. Pra poder realmente escolher e tá se respeitando. E principalmente isso dos limites também. Porque quando isso é algo... tá sendo imposto por uma dieta, uma regra... Ou por alguém, né? Quando a gente pensa num contato físico, por exemplo, de dois corpos, por exemplo, a gente não tem essa consciência de eu posso falar não e eu posso falar sim também, né? Exato. Eu acho que é bem isso, Rê. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente sempre pode falar sim, pode falar não. E isso parece muito simples, mas muda tudo. Muda tudo. Porque é isso, na dieta, chocolate não pode de jeito nenhum. Então, já que você não pode comer de jeito nenhum chocolate durante a semana, açúcar, fritura, o que é isso? Mulheres não podem comer isso de jeito nenhum se estão seguindo uma dieta. Sim. Mas a partir do momento... E aí, o que acontece? Não pode. Aí chega no final de semana, é o momento que pode tudo. Chega numa viagem, é o momento que pode tudo. Porque só naquele momento você vai ter acesso a esses alimentos. E que talvez saia desse lugar da calma e da tipo, puxa, mas é isso mesmo que eu quero? E aí nem sente, nem consegue sentir o prazer. Porque, e até, assim, você vai entender mais do que eu, mas no nosso cérebro tem uma parte, né, que sente o prazer, tudo isso, e essa outra parte mais racional. Quando a gente tá comendo um alimento, o que faz a gente parar de comer um alimento? Ou quando você não aguenta mais e tá quase voltando a comida, assim, de tanto que você comeu, tá super estufada. Ou quando acaba o alimento, ou quando você sente prazer. Então, quando você fala, nossa, que delícia, tava muito gostoso, já senti todo esse prazer. Se a pessoa tem na cabeça que tá sendo algo errado, que eu não podia estar comendo isso, ou que eu não podia estar fazendo isso, ela não vai sentir o prazer, porque ela não tá presente naquele momento. Então, a tendência de ter uma compulsão, um exagero, tudo isso, fica muito maior. Faz sentido? Sim, faz muito sentido, Rê. E tem uma coisa que você sempre fala, assim, que também eu acho que cabe muito aqui, que é o significado do alimento. Sim. Então, assim, e aí eu acho que aqui a gente entra, de fato, no que significa e o prazer disso, né? Então, por exemplo, se a gente... sei lá, vai fazer um programa de amigas e aí alguém compra uma latinha de leite condensado e um chocolate, que era exatamente o que a gente fazia quando a gente era pequena. Puxa, isso vai me remeter a uma alegria. Vai ser muito prazeroso, muito prazeroso. E que talvez eu, na minha casa, não iria lá fazer sozinha e tal. Mas tem um significado ali, naquele momento, e que eu posso degustar isso. Então, puxa, o que isso significa pra mim? Como que é pra mim? E não de um lugar de errado, puxa, tô comendo um brigadeiro. Tipo, não desse lugar, mas de um lugar do tipo, puxa, isso significa um lugar de companheirismo pra mim, sabe assim? E é louco, porque cada um vai ter uma referência do que cada comida significa, com quem, em que momento. E eu acho que uma pergunta também que é bem legal de se fazer é como que você se sente comendo, porque às vezes eu me sinto muito energizada se eu como, sei lá, um arroz, feijão, um franguinho, uma salada e tal. Eu fico, nossa, que bom que eu comi isso. E às vezes eu, de fato, vou ficar muito, que bom que eu comi isso por um brigadeiro. E como é que eu tô me sentindo depois disso, né? Porque muitas vezes, eu tô falando isso, mas eu também sou uma pessoa que muitas vezes comeu com muita pressa, Rê. Tipo, não tô... justamente pela rotina. Tipo, eu preciso comer logo, ou tô ansiosa pensando em outra coisa, não tô presente no meu próprio corpo. E eu sempre, quando eu faço isso, eu percebo, putz, comi mais do que eu queria, comi coisas que eu não queria, e agora eu tô me sentindo... E tava gostoso pra caramba, mas eu queria que tivesse durado mais. E tá todo mundo, às vezes, ainda comendo, e eu, tipo, olhando as outras pessoas comendo, eu querendo comer, mas, tipo, sabe assim? E Lu, eu não sei se eu já te contei, mas uma das ferramentas que eu trabalho no consultório chama Diário Alimentar. Que a pessoa ela vai anotando o que ela vai comendo e a última coluna é exatamente isso. O que você sentiu e o que você pensou. Que é exatamente para fazer isso de não, pensa. Você não vai chegar na primeira consulta e já falando o que você come e tudo. Não, eu
quero que você tenha essa percepção no Sim. seu dia a dia, para você mesmo trazer esse autoconhecimento mesmo, né? De estar entendendo qual que é esse limite, quais estão sendo essas escolhas também. Sim. Porque eu acho que tudo tem esse significado, não só da comida, mas do momento também, né? Exato, o momento, total. É tipo, eu acho que o autoconhecimento é um grande processo, e o autocuidado, na verdade, Sim. eu acho que o autocuidado é um grande processo de investigação interna. E é sempre a gente consegue descobrir um pouquinho mais sobre o que nos cuida. Sim. E eu acho que isso é uma pergunta importante para se fazer, assim, quando não tem ninguém te olhando, ninguém mandando o que você deve fazer, o que você faz para se cuidar? Quais são as suas referências de cuidado? Sim. E Lu, eu acho que esse ponto, né, de fazer, quem estiver escutando a gente, de fazer esse exercício de quais são esses pontos de cuidado, essas referências de cuidado, e será que você está trazendo isso para o seu dia a dia mesmo, né, para sua vida? Eu acho que é um exercício interessante. Total. E eu acho que é legal, adicionando nisso, as intenções com as coisas. Tá. Eu acho bonito, assim, tipo, puxa, então hoje eu tô preparando aqui uma refeição que vai me nutrir, essa é a minha intenção, de que seja gostoso, de que seja bom. Vou fazer um escaldapés, porque eu estou com a cabeça cheia. Tipo, vou parar e prestar um pouco atenção e só acompanhar o que eu tô sentindo. Puxa, eu tô triste? Tá bom. Tudo bem, normal, sabe assim? E eu acho que esse ponto, né, de normalizar e poder sentir as emoções, as sensações, os sentimentos, porque era o que a gente estava falando no começo. Quando você não sente e dá esse tempo de digerir e de entender, vai sair, essa sujeira vai sair pro outro lado, assim. Então pode ser que você coma mais, meio como um band-aid, pode ser que, né, essa emoção precisa ser sentida para muitas vezes não ser essa dor ir para outro aspecto da vida, né? Sim, não descontar no próprio corpo, não punir o seu corpo, porque você tá com uma emoção que você não tá escutando, né? Assim, acho que tem outras formas de movimentar isso. Sim. E Lu, acho que até uma pergunta que eu queria te fazer, tudo dessa parte que você comentou do começo, que os traumas, tudo isso vai ficando no nosso corpo, essa história que a gente vive ao longo da vida mesmo, né? E como lidar com tudo isso? Como deixar essas emoções, esses traumas irem? Como ressignificar, eu acho que é esse ponto, né? De continuar, porque é isso, os traumas não vão embora. Sim. Mas é o como viver com esses traumas nesse corpo. Sim. Eu acho que uma coisa que é importante dizer é que, por exemplo, se 10 pessoas vivem um mesmo trauma, cada pessoa vai ter um desfecho completamente diferente. Sim. Ter vivido um evento potencialmente traumático não significa que você vai ficar traumatizado necessariamente. Eu acho que tem todo um processo aí de quais são os seus processamentos e como é que você vai encaminhar isso. Porque muito do que é ficar ter uma situação traumática e de fato traumatizar é uma incompletude de algo que ficou que não foi completa. Então o processo é de fato reconhecer isso, assim, reconhecer, ficar com isso, ter suporte e apoio emocional para isso, com psicólogas, com nutricionistas, com outras pessoas que estejam cuidando disso, de uma forma que possa se fechar um ciclo ali. Isso não quer dizer que você vai esquecer, porque as coisas nos compõem, e que bom que nos compõem. Né? Tem uma professora maravilhosa minha que fala, a Aliana, ela fala que é o incrível e o terrível do trauma. Porque quando um trauma acontece, tem algo de que a gente sobrevive. E isso é muito incrível. A gente sobrevive e aprende muito com isso. Pode aprender muito com isso. E também é horrível. Acho que tem algo que é muito paradoxal. E que é justamente viver com isso. Viver com essas incompletudes e com coisas que são, mas não são, com os não ditos. Isso não só nas coisas que a gente vive, né? Por isso que eu tava falando, às vezes tem coisas que aconteceram com as nossas mães, avós, bisavós, e que também não foram completados nos processos delas, e vão virando vários não ditos familiares, e que também são transmitidos. De como a gente faz as coisas e como a gente não faz as coisas. Às vezes o trauma é justamente algo que não aconteceu e não algo que aconteceu. Então eu acho que é isso, assim, o que eu acho que assim, o mais importante é a gente reconhecer e acolher o que a gente sente. De um lugar do tipo,
puxa, nesse momento tá difícil, eu tô triste, ou, puxa, eu não tô nem reconhecendo o que eu tô sentindo. E tipo, ok, fica com isso. E tem muitas formas de regulação corporal que são importantes, assim, que tem um monte de exercício, um monte de formas mesmo de você justamente habitar o próprio corpo. Sim. Tá presente no corpo, Sim. entender, né, assim, então, por exemplo, coisas do tipo, puxa, onde eu tô agora? Então eu sei que tem uma janela aqui, eu tô olhando pra você, eu tenho uma porta ali que eu posso sair se eu quiser. Eu tô com o meu pé no chão. Sim. Eu tô sentada numa cadeira, eu posso sentir a textura dessa cadeira. Tá com uma iluminação de tal jeito, eu tô sentindo um pouquinho de frio. Eu tô com um pouquinho de sede também, um pouquinho, sabe assim? E aí você vai reconhecendo, tipo, um exercício mesmo. O que tá passando? Sim. Isso já dá um... Te traz pro presente mesmo, presente, né, Lu? Tá. Não, interessante isso. E de que é isso, no dia a dia, na correria, é difícil você estar presente, aterrar e sentir, deixar tudo isso vir. É desafiador mesmo. Porque é assustador às vezes. E é isso, né, Lu? Fazendo esses exercícios, lidando realmente com essa raiz de tudo, a gente vê que as consequências futuras são diferentes, né? Tomam um rumo diferente, né? Tá tendo acesso e enfrentando tudo isso, mesmo sendo assustador. Sim. Lindo, Rê, porque eu acho que é justamente isso. Acho que não tem nada que possa nos acontecer que vai trazer um destino para nós. Sim, a gente sempre pode Sim. trabalhar as nossas questões, escolher rumos. Sim. Por mais desafiador que seja, a gente sabe que não é todo mundo que tem as mesmas condições de viver muitas coisas. Não é todo mundo que teve a mesma estrutura familiar ou financeira. Sim. Enfim, cada um tem uma história. Mas a gente não tem nada que é determinante, né? Assim, eu acho que é sempre esse processo de você poder olhar para sua história, honrar a sua história e viver a partir disso. Sim. Habitando o seu corpo. Assim, reconhecendo que seu corpo estava com você desde a sua concepção e vai ficar com você até o seu último dia. Assim. Ele é importante. E eu acho que Lu tá trazendo tudo isso do corpo como algo funcional e meio como essa carcaça de viver, né? Coisas boas, coisas ruins, de sentir emoções, de sentir prazer, enfim, de estar... E que é isso, esse corpo, para ele funcionar, a comida é essa energia para ele funcionar. Com então, certeza. Como a comida tá muito ligado com tudo isso também, né? Com certeza. Assim, é muito importante. É muito importante e é o que nos move. Tipo, e é algo desde o início, né? Assim, desde que quando estamos na barriga, isso já acontece. É o que faz a gente crescer, é o que faz a gente sair de célulazinhas, um amontoado de células e virar um ser humano. Isso é muito bonito. E a gente vai crescendo. Tipo, é muito bonito. Acho que às vezes a gente perde o significado disso, assim, mas nossa, é muito bonito. Sim. E Lu, de estar entendendo, né, quando, sei lá, a gente vai estudar biologia, fisiologia e começa a entender esse corpo como um todo. Todos esses mecanismos que ele faz e que... Os órgãos. Exato. E as veias, o sangue passando. É muito legal. E que a gente começa a perceber que a comida é algo que vai fazer tudo isso funcionar. Com certeza. E quando vira algo de uma regra, do que não pode comer, do que pode, vai só se desconectando de tudo isso, né? Eu penso muito isso do corpo todo funcionando em exercício físico, em movimento, assim, sabe? De como... tudo vai se encaixando e trabalhando em conjunto com um movimento em comum, assim, com certeza. Sabe? E era o que era pra gente estar fazendo, né? Todos os bichos e todos os animais se movimentam. Talvez a gente seja os que menos se movimentam hoje em dia, mas a necessidade era que, tipo, enquanto nômades, tipo, nos primórdios da humanidade, os seres humanos andavam 20 quilômetros, 30 quilômetros por dia. Sim. Tipo assim, isso é algo que tá na nossa composição genética, assim, tipo... E como com o passar dos anos, a gente vai se distanciando totalmente disso, total. né? E Lu, e pensando nesse seu outro ramo de estudo de sexualidade, eu acho que tem tudo a ver com o corpo
E toda essa relação com símbolos e significados e tabus na nossa sociedade também, de que não é ensinado e não é falado, e até essa questão de limites também, né? Acho importante falar um pouquinho sobre isso. Tem muitos estudos possíveis e muitos caminhos possíveis que também vão para esse lugar assim, do tipo, como é pedir pelo que você quer? Isso quem traz muito é o consentimento somático. Assim. E como formular isso de uma forma que você possa ter exatamente o que você quer. E não uma coisa, tanto faz, vamos ver, vamos deixar rolar. É um convite para você realmente se perguntar o que seria o mais massa nesse momento? O que seria a coisa mais incrível que poderia acontecer? E isso, simplesmente se vai acontecer ou não, é outra história. É muito mais sobre você reconhecer e conseguir bancar e aprender a pedir e a comunicar isso. E aí eu acho que, falando nesse campo de alimentação, também é assim, puxa, como é... Que eu acho que as coisas, elas sempre... Quando a gente fala de desejo, é desejo sobre tudo. Então tem, né, sobre o toque, é uma parte mais de fato sobre sexualidade, e tem sobre a sua alimentação, ou como você vai cuidar do seu corpo, ou como você quer ser cuidado. Então, como você vai pedir isso? Puxa, eu gostaria de uma alimentação assim, assim, assim. Será que eu posso pedir alguma coisa para alguém, ou para alguém me acompanhar, ou para alguém ir comigo fazer tal coisa? Como que eu posso ser cuidada a partir de um pedido que é meu? E Lu, e até pensando nisso das relações, dos limites, né, que a gente estava falando, que é entender o que é o outro, o que é você, o que o outro quer, o que você quer, os limites das relações também, é o que a gente estava falando, familiares ou de grupo, aquilo é o outro, aquilo sou eu. Entender esses limites e comunicar esses limites também, né? É muito importante tudo isso. É muito importante e é muito difícil, assim. Muito, eu acho que os vínculos, de fato, são talvez onde a gente se... Bom, foi o que a gente estava falando, né? É como o nosso corpo ele é construído a partir de um vínculo. Mas também é o que mais nos movimenta e o que mais pode também nos desintegrar. Então, como é que a partir desse contato com o outro e com esse vínculo, a gente pode cuidar de si mesmo e cuidar do outro. Quando o outro quer também. Quando o outro tá pedindo por isso. Porque a gente não pode projetar o que o outro precisa ou o que o outro quer. E eu acho que justamente é isso que eu tava te falando sobre esse estudo. De que também poder confiar na autorresponsabilidade do outro e não querer salvar o outro. Porque o outro, se o outro é um adulto e o outro... tá podendo, né, assim, o outro, ele pode pedir pelo que ele quer. E é importante a gente confiar nisso, E eu acho que é aí que entra o maior processo de confiança em uma relação. É quando você sabe que o sim da pessoa é um sim verdadeiro. Porque a pessoa sabe falar não. E eu acho que quando a gente tá falando de alimentação, é muito disso também, sabe? Assim, tem lugares de imposição... de como as coisas devem ser, principalmente em ambientes familiares, que se você não confia que a pessoa vai falar não quando ela precisa falar o não, ou quando ela quer falar o não, puxa, talvez o sim dela não esteja valendo muito. Ou às vezes até o oposto, pensando nesse lugar da alimentação, né, Lúcia? É tudo não? Não pode, não pode, não pode. Vai ter esse sim meio culpado também, esse sim meio escondido, esse sim... Um sim não empoderado. Exato. Um sim do tipo, eu não banco o que eu quero, o que vai me fazer sentir prazer. Assim, tipo, né, assim, de um jeito amplo. E acho que tanto o sim, ele é tanto para o que eu não quero e tanto para o que eu quero. É tipo, essa postura de dizer sim, sabe? Assim, tem existe um sim para o não também. Eu acho que tem algo também sobre uma sensibilização mesmo, assim. De puxa, realmente tem um ritmo de vida, principalmente nas cidades grandes, que é muito acelerado e muito frenético. E que muitas vezes a gente não tá nem sentindo as coisas. E passa meio desapercebido, não tá, tipo, puxa, não tô nem me emocionando mais. Nada tá fazendo sentido, nada tá sendo prazeroso. Então tem um processo também de convidar o corpo a ir pro sutil.
E eu acho que isso é muito precioso, sabe? No sentido de, tipo, como é sentir com um pouquinho mais de detalhe as coisas. Tá. E eu lembro de você falando disso sobre atenção plena na alimentação. Eu acho que é atenção plena pra tudo. Atenção plena pra tudo que você faz. Sim. E, tipo, lembrar que o seu corpo são várias celulinhas, vários poros, e que eles podem sentir, você pode sensibilizar isso, assim. Tem vários exercícios, inclusive, pra isso, assim, de como por exemplo, sentir nas suas mãos as coisas. Às vezes, a gente sente muito de outras formas e tal, então, quando você pega um copo, pode ser muito prazeroso, porque a nossa mão é muito sensível. Sim. E tipo, pode ser muito bom, e a gente acaba pulando isso. Pula muitas etapas pra chegar onde quer chegar. Né? Um exercício, Lu, de meditação do chocolate, que é meio isso, de você, antes de comer o alimento, você tem que olhar, você tem que cheirar, você tem que sentir, tocar. Aí você pega esse chocolate, deixa na ponta da sua língua, e o que você está sentindo, e aí passa dentro da boca, para realmente estar sentindo esse sabor. Sim. Antes de mastigar, antes de engolir, e é muito um exercício que eu passo muito para os meus pacientes, dependendo do caso, para realmente aterrar e sentir esse sabor, porque hoje em dia não tem muito isso no dia a dia, né? Não tem mesmo. E eu acho muito legal, Rê, muito mesmo. E eu acho que quando você diz isso, acho que é só importante a gente lembrar de que tá tudo bem não conseguir fazer isso ou não conseguir fazer isso todas as vezes. Eu acho que é mais de um lugar assim de tipo, puxa, experimenta fazer isso. Vai testando, vai treinando. Porque realmente no dia a dia a gente às vezes só quer pegar o chocolate e comer. E assim dá tudo bem. E o grande perigo disso é entrar num lugar de culpabilização. Puxa, eu não fiz o que a minha nutricionista e a minha psicóloga me sugeriram, sabe? E aí entra num processo mais profundo de culpa. E que tudo bem, às vezes é uma oportunidade pra você olhar pra sua culpa. Pra você olhar para as coisas que você tá sentindo a partir disso, né? Mas eu acho que é de um lugar assim de tipo ir sensibilizando, ir treinando e poder incorporar isso na sua vida de uma forma leve. Mas, Lu, contando como é muito individual mesmo, porque isso dá atenção plena na hora de comer. Pacientes mais do lado anorexia, que pensam muito na hora de comer, que é tanto sofrimento, mas tanto pensamento, que ela não consegue comer por conta de tanto sofrimento, a indicação é o oposto. Eu quero que você coma na frente da TV sem pensar. Nossa, eu quero que você não olhe pra comida. Porque é isso, a gente precisa nutrir esse corpo. E se você tiver, por exemplo, esse exercício do chocolate, é muito mais num lugar da compulsão, pensando no mundo dos transtornos alimentares, é muito mais pensando num mundo de compulsão alimentar ou de pessoas que não têm transtorno alimentar, no máximo comer transtornado. Quando é mais desse ramo que a pessoa já pensa muito, a gente quer fazer o oposto, a gente quer fazer com que vire algo rápido e não o foco central da vida. Porque se a gente der muita atenção para esses pensamentos, naquele momento da comida, ela não vai conseguir comer. Sim. E que, né, parece o oposto quando a gente fala de presença, em alguns casos, é uma presença diferente, assim, é uma presença diferente. Né? Eu acho que é justamente esse o ponto. É uma presença... Estar presente é justamente entender o que cada um precisa singularmente. E aí eu acho que, olha, a gente tá chegando no fim do episódio, Lu, mas eu acho que esse que é o ponto, né, final, de como cada corpo é um corpo, cada corpo tá precisando de algo em certo momento, em cada dia, em cada momento. E que não tem uma receita mágica, não tem nada mágico. É realmente... Cuidar do corpo é muito relativo. Exato, né? Porque senão vira uma cobrança. Não, tem que cobrar. Vira uma cobrança. Exato, cada um sabe o que é melhor pra si. E é uma investigação pra saber, de fato. Sim. Mas, e Lu, pensando que a gente tá no fim do episódio, queria que você falasse um pouquinho, só pra finalizar, assim, meio... Uma pessoa que tá escutando a gente e se identificou e percebeu que tá muito distante desse corpo, que não tá tendo tempo no dia a dia para escutar esse corpo. O que você falaria para essa pessoa? Ou como dar esses primeiros passos para sentir essas emoções, para deixar esses traumas do corpo aparecerem? Como empoderar também essa voz dessas escolhas, enfim. Eu sinto que é um lugar de ter muita empatia consigo mesmo.
e, de fato, tomar como uma investigação de vida, como uma tarefa ao longo da vida de se conectar, de saber o que você precisa. Ninguém vai te dizer o que você precisa e não deveria dizer, porque eu acho que realmente cada um precisa de uma coisa. E é um processo muito bonito de se percebendo mesmo, assim, puxa, o que é que me faz bem? O que é que não me faz bem? Quando eu faço tal coisa, o que acontece comigo depois? Eu acho que isso é uma investigação, não é de um dia pro outro. Assim, realmente não é. Às vezes demanda, tipo, a vida toda. E não pode ter pressa, né? Eu acho que, de fato, a pressa nesse sentido não é uma grande amiga. Mas eu acho que realmente é um convite pra... De vez em quando. Então, antes, por exemplo, da gente conversar, a gente fechou os olhos aqui... A gente respirou um pouquinho, a Rê tava gravando outras coisas e a gente falou, tá bom, vamos esperar um pouquinho, vamos voltar pra gente antes de entrar numa impulsividade de fazer as coisas. Então eu acho que assim, você tá no seu dia de trabalho, super correria, ou na escola, não sei se são pessoas mais novas que estão escutando. São mais velhas. São mais velhas, tá bom? Na faculdade, sei lá. Puxa, tá tudo bem você tirar 5 minutos, 10 minutos pra, tipo... Fechar os olhos, respirar um pouquinho, sair um pouquinho, ver o céu, tirar a meia, colocar o pé na terra, assim. E tomar isso como quase que um remédio pra você, assim, tipo, de um lugar assim, tipo, puxa, é uma pílula de saúde que eu tô fazendo pra mim agora. Eu vou falar alguma coisa em público, tá tudo bem você se sentir nervosa, se sentir aflita, com medo, ok, acolhe isso, toma um tempinho, assim, pra de fato sentir todas essas coisas, porque, de fato, os espaços se abrem, e aí tem mais espaço pra poder ser depois. Sim. Ai, Lu, lindo tudo isso. E aí eu sempre peço pros convidados indicarem algum livro. Pode ser algum livro que tenha relação com tudo que a gente conversou, ou não, ser um livro que você gostou e que é isso, é um momento de descansar e tá com um livro gostoso, de uma história legal, que, enfim, possa fazer que fez sentido na sua vida, que você goste, assim. Tem algum? Tem. Tem alguns. Deixa eu pensar. Eu acho que vai ser sobre esse tema que a gente tá falando agora. Que foi um livro até que eu tava lendo antes de vir falar aqui com você. Porque eu acho que tava me ajudando a estudar. Sim. É um livro que chama Corpo, que é da coleção Psicanálise e Parentalidade. Então é pra quem tá a fim de estudar psicanálise, assim, na verdade. Tô com ele aqui, vou mostrar. Que legal. Então ele é da Daniela Tepperman, da Thais Garrafa e da Vera Iaconelli. E ele é, tipo, vários artigos, na verdade, falando sobre o corpo na psicanálise e bastante sobre parentalidade também. Que na verdade, tem muito a ver com o corpo. Muito. E com novos habitantes no seu corpo e depois, enfim. Então, nossa, legal, Lu, gostei. E lindo, inclusive. É bonito, é uma coleção que tem vários, assim, tem corpo, gênero... Laço, tem mais alguns. Acho que são 4 ou 5. Vale a pena. E, Lu, queria agradecer pela conversa. Igual, né? Eu tava emocionada no começo. Foi realmente muito especial e muito gostoso e muito rico. A gente foi e voltou, relacionou muitas coisas que fazem muito sentido. Sim. Obrigada, viu? Obrigada, Rê. Que honra. Tô também muito emocionada e feliz com o nosso papo. Oba. E eu queria agradecer você que ficou escutando a gente até aqui. E a gente se vê de novo no nosso próximo almoço em conjunto, numa próxima segunda-feira. Ei, mulher! Você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.